Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite aí da NTC, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria de Inspeção do Trabalho se sente muito honrada, né, nesse convite e espero trazer aqui para os senhores, tanto transportadores como embarcadores, o que nós estamos fazendo e que vamos fazer a partir da chegada da nova lei. Tem uma apresentação que é muito rápida e eu vou acompanhando e comentando passo a passo. Inicialmente aí, o Dr. Paulo Douglas falou de acidentes de uma forma geral, mas eu estou trazendo acidentes relacionados às comunicações de acidente de trabalho, ou seja, estatísticas relacionadas aos empregados de carteira assinada. Então, houve essa comunicação, já lá em 2009, nós levantamos essas estatísticas e vimos que a profissão de motorista, na ocupação de motorista de caminhão, era a que mais matava no Brasil, mas passados 3 anos e meio, resolvemos fazer uma atualização. Então, temos esses dados aí bem recentes, de junho de 2012, desse ano, e aí estamos a apresentar nesse momento. Inicialmente, nós fizemos esse levantamento baseado no CNAE, né, na classificação de cada empresa, e aí pegando a classe. Para nossa surpresa, houve já um avanço, um aumento muito grande em relação ao que tínhamos em 2009, e aí está o transporte rodoviário de carga liderando aí, tendo essa não honrosa posição do setor, né, que mais mata no país. Considerados acidentes de trabalho, acidentes registrados por comunicação de acidente de trabalho, está aí a não honrosa posição. Eu fiz questão de colocar também em amarelo aí algumas atividades aí relacionadas à construção, né, lato sensu. Então, abri aí e coloquei em amarelo, porque, na verdade, para se comparar com a construção, deveria se somar esses valores aí individuais. Mas, mesmo somando, se vê ainda que o transporte rodoviário está numa posição que eu considero muito incômoda. Em seguida, esse trabalho nós fizemos em 2009 e repetimos agora, ou seja, sabemos que, até antes da edição da lei, havia alguns descompassos. Então, nós resolvemos fazer essa classificação por CBO. Que havia empresas, né, agora a lei não permite mais, obrigatoriamente as transportadoras que transportam para terceiros têm que ter o CNAE de transporte, mas antes não era assim. Então, o que acontecia? Ocorria mortes de profissionais, de motoristas, mas só que ficavam encobertos, por exemplo, com o CNAE de supermercado ou de construção civil. Então, resolvemos fazer a classificação por CBO, para identificar as profissões que realmente estavam sendo mais vítimas desses acidentes. E aí, nesse momento, de novo, ocorreu isso lá em 2009 e agora de novo. Ou seja, em 18 meses, só considerando os trabalhadores de carteira assinada, são 620 trabalhadores mortos. Ou seja, todo dia há pelo menos um trabalhador morto no país, motorista rodoviário de carga, todo dia isso. Eu não sei a razão da não divulgação desses números aí bem incômodos, né? A construção civil, a gente já vê que o problema é muito sério, a gente não está dizendo que a construção civil não seja séria, mas aqui a gente está mostrando o quão relevante é a situação aí dos motoristas. Então, a gente pode dizer sim, o motorista de caminhão tem aí uma estatística de quase 3 vezes, mata mais, quase 3 vezes do que o ajudante lá o servente lá de pedreiro da construção civil. Então, essa é uma situação bastante incômoda. Um outro aqui, que eu vou passar rapidamente, é só a distribuição aí em relação ao Brasil, pegando as principais, os estados, né, as UFs, que tiveram mais acidentes. Então, isso aí a gente pode passar rapidamente. Então, São Paulo e Minas, como esperado, são os líderes. Agora vamos tratar das propostas aí para regulamentação, né? Foi falado aqui pelo Dr. Narciso, que é uma das demandas que se tem aqui da falta da regulamentação, tanto do Ministério do Trabalho, que é por quem eu vou falar, como também na questão dos órgãos de trânsito. Então, foi uma das perguntas dele também, ou seja, a lei permite, né, prevê lá a possibilidade de que o empregador decida qual meio ele vai usar para controlar essa jornada. Então, isso também já não tem nem dúvida em relação à fiscalização, que será aceito qualquer um dos meios que a lei colocou. Qual é o primeiro alerta que nós queremos fazer? O fato de o empregador escolher o meio pelo qual ele vai controlar não limita, não restringe
o auditor do fiscal do trabalho de escolher outros documentos, quaisquer que sejam, que ele entenda relevante para a comprovação daquela jornada. Então, os empregadores, sim, podem escolher livremente o meio, mas será confrontado com outros documentos, com outras informações, para se verificar essa realidade aí. Então, é um ponto para a gente já afastar. O anexo à NR24 ele está sendo elaborado, ou seja, a gente sabe que a NR24, quando criada, previa em outros ambientes, que não especificamente o transporte rodoviário, então há uma equipe já trabalhando isso na Secretaria de Inspeção do Trabalho, em um anexo específico para as condições do transporte rodoviário de cargas. Não sei, porque tem muitas coisas lá que você vai ver que dificilmente se aplicaria na situação real. Então, está em elaboração já esse anexo, que vai trazer especificidades para o transporte rodoviário. Os senhores também devem saber, ou seja, há auditores fiscais no país todo, e algumas vezes ocorre de colegas em determinados estados terem posicionamentos diferentes, algo que incomoda bastante os empregadores, né, de auditores fiscais estarem tendo posicionamento diferente dependendo da filial. Então, esse procedimento de instruções normativas e notas técnicas também estão sendo elaboradas. Essa última que saiu pelo FGTS ainda foi muito pequena a alteração lá, a recomendação, mas outras virão para esclarecer, para que no Brasil os senhores tenham segurança de qual vai ser o procedimento da fiscalização ao chegarem em qualquer das filiais dos senhores. Isso também servindo para os embarcadores, né? Então, esses são os documentos que estão sendo elaborados para esclarecerem as dúvidas. Aqui eu faço só uma passagem muito rápida, só para trazendo aí nossas atribuições. Como nós vamos chegar também aos embarcadores, haverá momentos em que nós vamos solicitar documentos que normalmente os senhores não estão acostumados à fiscalização do trabalho de solicitar. Então, está trazendo aí algumas das nossas competências para embasar alguma coisa mais lá na frente, onde a gente vai dizer quais tipos de documentos a gente vai solicitar e vai esperar e contar com certeza com a colaboração dos embarcadores no fornecimento desses dados. Peço perdão aí pela sigla, antes de ter avisado. Esse grupo, o GETRAC, é um grupo especial de fiscalização no transporte rodoviário de cargas. Esse grupo foi criado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho justamente para entender o setor do transporte por dentro. Ou seja, nós, da fiscalização, reconhecemos que nós não conhecíamos o setor por dentro. Era um conhecimento muito superficial e que agora já está razoavelmente conhecido. Então, encontramos realmente muitas informações. Então, ao fiscalizar os setores, as maiores empresas do transporte, encontramos algumas situações que vamos citar aí. Mas frisamos que boa parte das irregularidades, elas também poderiam ter sido vedadas ou restringidas se houvesse o apoio do embarcador. Se o embarcador realmente exigisse que essa transportadora cumprisse determinadas exigências. Então, está até ali, né? Ou seja, a gente viu essa negligência da contratação. Então, o embarcador contrata o transportador, fecha o olho e não quer ter nenhum tipo de responsabilidade dali para frente. Nesse transporte, nesse trabalho que nós fizemos, um trabalho concentrado, foram identificadas mais de 400 mil jornadas acima das 10 horas, que seria o limite máximo, né? Então, é um número enorme. A gente viu que era a jornada sobre a jornada, nesses níveis aí, era algo muito comum. Encontramos férias simuladas também, ou seja, trabalhadores que assinavam as férias, mas que por conta, e é um dos pontos que o doutor Geraldo Viana aqui participou conosco nas primeiras reuniões lá em 2010, quando nós dizíamos que essa parte do pagamento por comissão, para nós era uma das principais mazelas. E estava justamente aqui, muitos trabalhadores têm lá uma remuneração lá baseada nos fretes, mas quando das férias eles perdem essa vantagem. Então, incentivo inclusive que eles mantenham a vontade de não cumprirem as férias. Assim no papel lá só formal, mas não tiram as férias de verdade, né? Então, também aí as fraudes também de seguro-desemprego, que a gente não imaginava que existissem, mas ocorreram. E também encontramos esse número de acidentes, 36 acidentes fatais com os motoristas que prestavam esse serviço. Nós encontramos também embarcadores aqui mesmo, do estado de São Paulo, que exigiam, vejam só, mesmo na lei anterior, ou seja, sem a 12.619, exigiam que houvesse esse controle de jornada. E
isso era feito pelos transportadores. Foi um dos argumentos que nós usamos. Olha, é possível sim controlar a jornada desde que se queira. Então, mesmo na legislação antiga já era possível, mas a gente viu que só ocorria de fato quando o embarcador cobrava isso. Essa questão do custo aí, já citei, né? Ou seja, essa preocupação, nós também encontramos embarcadores aí, também não citaremos o nome, mas para dar exemplo, foi lá também no estado do Mato Grosso, onde a equipe de logística desse embarcador, ele não se localizava na estrutura do embarcador, se localizava lá num posto de gasolina, e o propósito, e essa equipe era tida como competente, quando conseguia baratear o frete ao máximo. Ou seja, um verdadeiro leilão nós assistimos lá, tentando baratear esse frete, sem se preocupar com como é que eram as condições desses motoristas. Então, algo muito sério, né? E o setor tem essa característica que é bem peculiar. Isso nós vimos. Empresas que mais desobedecem, ou seja, que exigiam mais dos motoristas, com jornadas mais elevadas, para nós consumidores, para nós, sociedade, muitas das vezes era melhor. Ou seja, queremos comprar um tênis hoje e amanhã já está caminhando com ele, sem a preocupação de quem é que está fazendo esse tipo de transporte e como, em que condições, né? Então, essa engrenagem de que quem mais desobedece é melhor visto por embarcadores ou mesmo por consumidores finais, essa engrenagem precisa ser quebrada. Do contrário, a gente perde totalmente os valores e diz, então eu vou correr o risco porque o fato de chegar antes, de entregar antes, me dá mais vantagem do que o suposto prejuízo que eu vou ter em um acidente. Então, essa engrenagem que precisa, e a lei, ao meu ver, ela vem nessa tentativa de quebrar também essa engrenagem. É o que eu citei, ou seja, a forma a escolha vai ser dos empregadores, mas outros meios podem ser usados para confrontar essa anotação, né? A remuneração também, eu já falei. E aqui, um trato especificamente aí aos senhores embarcadores, com todo o respeito que os senhores merecem. Até então, a contratação dos transportadores, como eu citei, seguia algumas regras aí comerciais dos embarcadores, normalmente baseado em custo, né? E é esse alerta que nós queremos fazer e que faz parte das nossas atribuições, e vamos cobrar mais fortemente a partir do ano 2013. Já existe um projeto aprovado na Secretaria de Inspeção que vai focar nisso. A forma da contratação que os senhores utilizam, ela vai ser observada e pode levar à responsabilização do embarcador. É se dizer, não basta só terceirizar a atividade, e aí nós estamos admitindo a terceirização lícita, sem problema algum. Porém, há cuidados a se ter nessa terceirização. Então, contratar uma transportadora que está sem motorista registrado, ou contratar um autônomo, com o título autônomo, é um cuidado também que se tem que ter. Eu sei, o título autônomo, às vezes, é um molde dado, mas que não cabe em todos. Se diz autônomo, mas, na verdade, o motorista que está lá é um outro profissional, então, ele tinha que ter a carteira assinada por alguém, a menos que seja um sócio do caminhão, coisa do tipo, mas, se não, ele tem que ser empregado de alguém. Então, o molde autônomo, ele tem que ter bastante cuidado. Há uma imprecisão também no setor, nessa questão do autônomo, mesmo de agregado, né, de, às vezes, chamar agregado uma pessoa jurídica. Nós entendemos, e é o que está na lei, lá na 11442, o agregado lá, ele é um autônomo, pessoa física, então não existe essa figura de agregado, pessoa jurídica, e querer tornar as figuras semelhantes, ela não vai ser aceita, e nós vamos verificar isso. Então, que tenham cuidado, ou seja, que na hora de contratar, tenham cuidado dessa contratação. Há quem argumente que essa exigência sobre os motoristas, de verificar se o motorista está registrado ou não, ou mesmo exigir que eles tenham gozado férias, que isso poderia favorecer a possíveis demandas judiciais dos trabalhadores, dos motoristas, contra os tomadores, ou seja, contra os embarcadores, pedindo vínculo empregatício porque ele estaria mostrando algum tipo de subordinação. Esse argumento ele não é sustentável. Ou seja, jamais nós vamos verificar ou vamos decidir por um vínculo empregatício entre o tomador e o motorista pelo fato de haver essa exigência mínima, que é a assinatura da carteira.
está contratando autônomo, o mínimo é saber se esse motorista realmente está registrado na NTT como autônomo. Se utilizar o título, mas não se ter o mínimo de cuidado, isso não vai ser aceito como desculpa para o não cumprimento, né? A NR24, essa nós vamos exigir, ou seja, os locais lá onde os motoristas ficam, eles vão, a partir de agora, serem verificados. E aí se quebra aquele paradigma, porque normalmente a fiscalização do trabalho atua na relação ali de empregador e empregado. Nesse caso aqui, se mudou. Nós vamos poder autuar os embarcadores. Apesar de não haver nenhuma questão de vínculo aí, em tese, dos motoristas com os embarcadores, os senhores vão ter que obedecer à NR24, do contrário, vão ser autuados. Chegando-se no limite, que é o que nós não desejamos jamais, dependendo das condições, até de interdição lá do local. Então, é algo que dificilmente nós esperamos que não aconteça. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Independente da questão do vínculo, o local lá tem que estar adequado à NR24. E por isso o anexo que está sendo elaborado, para facilitar, para deixar bem claro quais são esses itens e facilitar o cumprimento, né? É isso, eu agradeço de novo e, na parte das perguntas, espero esclarecer mais algum ponto que tenha deixado em aberto. Muito obrigado.